Você já parou para pensar se seu filho está realmente seguro nas escolas aqui em Portugal? Bom, se você já suspeitou de algum comportamento estranho ou se ele já passou por alguma situação, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer urgente antes que aconteça o pior. Olha, imigrante, o que eu vou te mostrar hoje não é para te assustar, mas sim para poder te proteger. Tá? As agressões nas escolas em Portugal continuam a crescer em casos cada vez mais graves. E muitos desses casos envolvem alunos e crianças imigrantes. Então a pergunta é direta: será que Portugal está a falhar na proteção dos alunos imigrantes? Infelizmente, os fatos apontam que sim. Agora, em novembro de 2025, um menino brasileiro de apenas 9 anos, numa escola lá em Sifãs, teve a ponta dos 3 dedos amputados depois de colegas fecharem uma porta sobre a mão dele durante o intervalo. A mãe e os advogados levantaram a hipótese e a suspeita de xenofobia. E o caso foi tão grave que até as autoridades brasileiras exigiram explicações do governo português. Imagina receber uma chamada dessa da escola, falando que seu filho simplesmente sofreu um acidente. E quando você chega lá, na verdade, não foi um acidente. E se casos como esse te chocam, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal agora, porque aqui eu trago sempre informação importante que pode ajudar literalmente a proteger o teu filho aqui em Portugal, tá? É rápido, gratuito e ajuda que esse conteúdo possa alcançar mais pais que precisam também realmente saber desse alerta urgente. E sabe o que é mais revoltante? É que isso não é um caso isolado. Tem acontecido muitas vezes e alguns dos casos que aconteceram em 2025 são também. Teve uma aluna de Alcobaça que foi queimada com cigarros por colegas. Tá? Um adolescente em Vila Real que foi agredido enquanto eles filmavam e partilhavam nas redes sociais, ao vivo para todo mundo ver. Um aluno com autismo que foi brutalmente agredido numa escola da Moita. E assim, muitos outros casos que acabam às vezes nem chegando até a mídia e muita gente não fica sabendo, né? A verdade é que os dados da PSP mostram que o aumento considerável das ocorrências escolares nos últimos 5 anos, criminais ou não criminais, mas esses números aumentaram e muito. E se a violência cresce e os casos se repetem, alguma coisa é muito errada aqui. Você concorda com isso? Cara, e o problema é que as estatísticas acabam assustando a gente. Por quê? Um estudo de maio de 2025 revelou que 1 em cada 3 professores conhece casos de violência entre alunos nas escolas. E o pior, que 60% desses professores dizem ter sido vítimas de agressões por pais de alunos ou até mesmo pelos próprios alunos. Agora imagina, se nem os professores estão seguros dentro da sala de aula, dentro das escolas, imagina as crianças. Aí você vai me perguntar, tá, mas e aí, Portugal não está fazendo nada? As autoridades portuguesas não estão a tomar providência? Sim, existem algumas coisas que as autoridades estão tentando fazer, tá? O Ministério da Educação, por exemplo, tem um plano nacional, que é o nome do plano é Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. Tá? O objetivo é prevenir o bullying e o cyberbullying, que é aquele crime virtual, né? Promovendo saúde mental e incentivando denúncias, porque muitos desses casos nem chegam a ser denunciados, porque as vítimas estão coagidas, né? Existe legislação, existem medidas disciplinares, mas a verdade é muito clara. As medidas não estão a acompanhar a realidade, e pais, professores e especialistas pedem muito mais coisas, como mais ações reais, mais vigilância, mais apoio psicológico às vítimas e também mais apoio, mais acompanhamento a essas vítimas. Porque na verdade o que está no papel não chega, não é tão simples assim, né? Então, para impedir casos como esse de 2025, você precisa fazer muito mais. Então aqui fica um alerta importante para você que é pai e mãe, para você ficar atento nesses sinais, tá? Se teu filho está a sofrer violência na escola, ele pode ter alguns desses sintomas que eu vou te mostrar aqui agora. Então acompanha comigo. Isolamento repentino, mudança de humor, baixa autoestima, medo de ir à escola, pesadelos ou falta de sono, perda de interesse em atividades que ele simplesmente adorava, hematomas ou feridas sem explicação. Se algum desses sintomas aparecer, cara, não ignora, tá? Tenta correr atrás, vai atrás de alguma informação, tenta saber o que está acontecendo, tá? Antes que seja tarde e aconteça o pior. Mas e aí, vamos dizer que você está tendo um filho que está sendo vítima disso nas escolas. O que você pode fazer? Então, para te ajudar, eu trouxe aqui um vídeo, tá?
de uma portuguesa chamada Rita Rocha, onde ela explica exatamente o que você pode fazer se teu filho está a ser vítima nas escolas, né, de violência na escola. Então assiste com atenção, porque pode fazer toda a diferença para você. Que os seus filhos estão na escola, que já reclamaram várias vezes, já procuraram ajuda das escolas e que as crianças estão na escola, mas estão a ser constantemente vítimas de agressões, de bullying, etc. E o que a mim me choca é que estes pais parecem incapazes de tomar decisões que garantam a segurança e a proteção dos seus filhos menores. Tá vendo? É urgente. Você precisa identificar os sinais e tomar medidas para proteger o seu filho. Se uma criança vai para a escola e é constantemente assediada e agredida e perseguida e maltratada, é lógico que a criança não pode ir para a escola. Das duas, uma, ou se afastam os agressores ou a criança não vai para a escola, certo? Isto é uma questão lógica. E o que a mim me deixa arreliada e desapontada é perceber como é que há pais que levam anos, meses nestas situações, a enviarem os seus filhos para a escola, sabendo que eles estão na escola e estão em sofrimento, e continuam com este discurso: isto é o que eu passo todos os dias, qualquer dia o meu filho não quer ir para a escola, eu tenho uma novidade para si, qualquer dia o seu filho atira-se é do quarto andar. Mas a responsabilidade por não ter garantido a segurança e proteção dele é sua. Então vamos lá. Primeira coisa a fazer quando uma criança se queixa de maus tratos na escola: providenciar um relatório de avaliação psicológica de boca. Preste atenção aí, anota essas dicas agora. Se você está passando por isso ou se você conhece alguém, já manda esse vídeo para ele, tá? Calada, não vai contar à escola o que anda a fazer. Vai providenciar um relatório de avaliação psicológica, evidentemente com o objetivo de que um psicólogo confirme que ele está a ser vítima de agressões. Em segundo lugar, vai apresentar uma participação criminal, uma queixa-crime. Guarda a página inicial da queixa-crime, o comprovativo em como foi apresentada uma participação criminal, e depois, junto da escola, vai exigir o afastamento dos agressores da vítima. Se este afastamento não se concretizar, o aluno evidentemente não pode ir para a escola. É lógico, é uma questão de bom senso. E ao não ir à escola, depois destes passos, a escola é obrigada a fornecer os conteúdos educativos ao aluno. E todas as faltas estão automaticamente justificadas. Trata-se da segurança e proteção do menor. Bom, essa aí é a Rita Rocha, tá? Eu vou deixar também aqui o Instagram dela, tá? Aqui na legenda, tá? Os créditos aí, a Rita, né? E assim, você vê que ela falou coisas que às vezes passa despercebido pela gente, né? Então a grande questão é você ter atenção, é você não ignorar os fatos, não ignorar os sintomas, né? Que é o que muitas vezes acontece. A gente acaba ignorando os sintomas, tá bom? Então acompanha também a Rita Rocha lá no Instagram, né? Clica aqui no link, se inscreve lá no canal dela, tá? Lá no Instagram dela, tá bom? Também já deixa, se você está gostando desse vídeo, deixa o like aqui, tá bom? Envia esse vídeo para quem precisa saber sobre isso, tá bom? E deixa eu deixar uma coisa muito clara, uma coisa muito importante aqui, né? É que isso não é um ataque a Portugal, tá? Nem mesmo um ataque contra a educação em Portugal, que eu acho boa, que eu acho muito melhor do que, às vezes é muito melhor do que em muitos países e até mesmo muito melhor do que no Brasil, tá? Eu quero deixar isso bem claro para você. Tá? Mas como imigrante precisamos sempre estar atentos aí aos sinais, né? E assim, a segurança dos nossos filhos tem que vir em primeiro lugar, tá bom? Portugal é maravilhoso, mas você tem que sempre pensar na segurança do seu filho, que foi basicamente o que fez muita gente sair do Brasil e vir para Portugal. Muitas vezes é isso, que é o meu caso, tá? A segurança no Brasil não era tão boa, né? Não era nem questão financeira, porque lá no Brasil eu ganhava bem, não era questão de poder
fazer as coisas, porque lá no Brasil eu tinha isso, mas o que mais me impulsionou a vir para cá foi a segurança. Então, quando você chega aqui, você tem que zelar pela segurança do seu filho, tá bom? Então, ó, já envia esse vídeo para aquela pessoa que tem filhos a estudar aqui em Portugal. Comenta aqui também. Tu já passaste por alguma situação dessa? De agressão nas escolas? Ou seu filho já passou? Ou você já conhece alguém que passou por isso? Bora bater um papo aí, te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau.